Gomes. Boa noite a todos e cumprimento também com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer-lhes da minha alegria de quase 20 anos que tenho este privilégio de pregar nas praças de Itapipó. Enquanto este casal maravilhoso louvava e bendizia o nome do Senhor, lembrava-me de uma grande cruzada que o Senhor Jesus Cristo permitiu que a minha vida participasse naquela noite, e foi uma noite memorável. Na Praça da Matriz, não era tão bonita como está hoje, e quase 200 vidas naquela noite receberam a Jesus como Senhor e Salvador, e uma multidão fazia parte naquela noite daquele evento. Como também outras vezes, eu acho que esta já é a quarta ou quinta vez que Deus me dá o privilégio de poder falar ao povo desta cidade. Cidade que cresce, cidade emergente, cidade que se desenvolve. E com o desenvolvimento vem as duas vertentes, a vertente boa e a vertente ruim. Parece que a vertente ruim é a que mais cresce, ela tem uma escala ascendente. E é neste momento que a igreja do Senhor Jesus precisa marcar os seus limites, porque diz a palavra de Deus que quando o sal se torna insípido, os homens prevalecem. A Bíblia, quando usa o termo homem, usa o termo carne, carnalidade, maldade, malignidade. E parece que não está diferente com Itapipoca. Itapipoca, nós temos ouvido tantas notícias tristes de drogas, criminalidade, pistolagem, assassinatos, e parece que isto não preocupa-nos. Já estamos tão acostumados, adequados, secularizados pela indústria do crime, pela frieza do amor, que parece que não sentimos mais nada. Nos assusta como homens pensantes e como emitidores de opinião o nosso futuro. E eu fico feliz em olhar para vocês aqui na frente e ver uma pleide de jovens, mas me assusta, porque estamos em crise na educação, estamos em crise na saúde, estamos em crise na moral, estamos em crise nos principais e mais básicos princípios das relações humanas, e isto não é bom. Toda e qualquer nação que não pensa e que não valoriza os princípios básicos como a família e a moral, a educação e a religião, esta sociedade está fadada à derrota. E isso nos preocupa. Não nasci em Itapipoca, mas nasci em Fortaleza, sou cearense, pé roxo. Tenho um sonho, acalento um desejo de Deus, através do Evangelho, realizar uma revolução em nosso estado. Um estado que pode ser, sim, um potencial para este país. E eu quero, com estas palavras introdutórias, dar os meus parabéns, agradecer de coração mesmo, porque nós não estamos, no caso a pessoa do pastor Gessé, não está realizando, fazendo trabalhos nas cidades com o propósito de encher a Assembleia de Deus Canaã. Deus me deu maturidade, Deus me deu uma forma de refletir a vida e o Evangelho. Daqui a 20, 30 dias, completarei 52 anos de idade. Já passei da fase de oscilação emocional. Já sei analisar as coisas dentro da razoabilidade, dentro da racionalidade, dentro da razão. E tenho consciência do que nós precisamos fazer por esse estado. São quase 9 bilhões de cearenses. Não temos quase 9 milhões de cearenses. Não temos 2 milhões de evangélicos. Significa que o sal que equilibra, o sal que dá sabor, está escondido. Significa que a luz que ilumina está quase apagada. O que predomina, como diz Paulo a Timóteo, é o perjurar, o mentir, é o defraudar, é o roubar, é o assassinar. Diz o profeta Isaías no capítulo 59 que a mão do Senhor não está encolhida,
para não salvar. A palavra salvação, em sua etimologia, significa escapar da corrupção que há no mundo. Salvação fala de saúde, salvação fala de paz, salvação fala de equilíbrio moral. E aonde não há salvação, há desordem. A salvação é uma norma que normatiza a família, o ser humano individualmente, lhe qualifica para a vida. E nós estamos à mercê de tudo aquilo que é contrário às normas divinas. E eu hoje tenho esta consciência, e o meu desejo é poder fazer alguma coisa pelo meu estado. Eu tenho consciência hoje que eu não posso ter uma igreja para colocar todos os evangélicos do estado. Isto é infantilidade, isto é falta de maturidade. O importante é que o Senhor salve vidas. E eu quero hoje parabenizar Itapipoca, porque nesta quarta ou quinta vez que eu venho aqui, eu posso ver as coisas evoluindo. Eu quero agradecer a visita do pastor Vandevaldo, que conheci ainda adolescente, né? Apesar dele ter crescido, ficado tão grande, que parece estar mais velho do que eu. Mas seu pai foi um grande amigo, é um grande amigo do meu pai, que aqui está. E eu já com 19 anos pregando o evangelho. Vandevaldo, que eu chamava assim, hoje pastor Vandevaldo, tinha seus 11, 12 anos, né? E ele é pastor da Tempo Central. Também o Elvis, tive o privilégio de conhecer jovem. Hoje também pastorei aqui em Itapipoca, Templo Central. Quero agradecer a visita do pastor Simão, da Assembleia de Deus Bela Vista. Fica de pé, amado, obrigado, Deus abençoe. Quero agradecer a presença do pastor Rosivaldo, da Bela Vista de Croatá. Que bênção, obrigado, Deus abençoe. Pastor Raimundo Machado, da Igreja Jesus Paz Milagres, Deus te abençoe. Pastor Everaldo, da Nova Aliança. Presbítero Ageu, do Templo Central. Olha, Ageu. Faltou mais alguém eu chamar? Quero agradecer também que quando cheguei aqui, ligou, falou comigo por telefone, o Padre Farias, um amigo que ainda não conheço, mas me admira, ouve aí os meus DVDs, que Deus abençoe. Ele disse que antes do final do evento estaria chegando aqui. E quero agradecer também a presença do vereador Gustavo Barroso, que tem nos ajudado aqui com som e dado apoio a este evento. E agradecer também a presença do deputado Elísio Pacheco, que também nos dá o seu apoio moral. Muito obrigado, que Deus abençoe. E agradecer a todos vocês que nesta noite aqui presentes estão. Olhem para mim, por favor. Você podia fazer uma pergunta à sua alma, ao seu intelecto. A pergunta seria: como seria se Itapipoca fosse evangélica? Haveria presídio? Haveria delegacias? Haveria criminalidade? Drogas? Como seria uma sociedade normatizada pelo espiritual? Seria simplesmente uma sociedade vitoriosa em todos os seus parâmetros. Não haveria descalabro moral nem familiar. Mas isto é utopia? É um sonho ou pode ser real? Pode ser real. No livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne briga contra o Espírito, e o Espírito, obviamente, briga contra a carne, e os dois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sujeitos, subordinados à vontade da lei. Porque as obras da carne são conhecidas. As obras da carne que administra e que povoam a sociedade são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que aqueles que praticam todas estas coisas não herdarão o reino de Deus. Já imaginaram se toda Itapipoca pudesse ouvir isto? Qual seria o resultado de uma sociedade completamente voltada para o divino? Para ser uma sociedade altruísta, vitoriosa, laboriosa. Paulo diz no versículo 22 a 24: mas o fruto de uma vida altruísta é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus têm coragem de renunciar a estes sentimentos, colocando para serem renunciadas suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Talvez a sua pergunta, para aqueles que conhecem um pouco a Bíblia, diga: esta leitura não é um sermão para dentro da igreja? Eu acho que esse sermão é para fora da igreja, porque quando chegamos dentro do redil do Senhor, nós chegamos carregados com estas atividades, com estes comportamentos, porque a salvação ela é instantânea, porque ela tem uma conexão com o arrependimento da alma humana. Quando o homem tem consciência do seu pecado e aceita Jesus como seu Salvador, ele é salvo, ele já é introjetado no reino de Deus. Agora, as suas atitudes comportamentais precisam ser mudadas, transformadas, para que ele testemunhe do poder de Deus. Para que vocês entendam isto, o rapaz se apaixona por uma moça, logo toda a rua sabe da relação dos dois, mas pela jurisprudência fenomenal do país e cultural, a sociedade que permeia a rua e a casa onde eles moram, entendem que eles serão família quando casarem e forem para debaixo do mesmo teto. Então o casamento dá testemunho eficaz, legítimo, que eles estão constituindo a família. O que é a salvação? Ter consciência, como diz a Bíblia em João 16:8, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando essas três coisas futuras, que significam o tribunal de Deus, do grande juiz, o homem tem consciência e recebe a absolvição através do sacrifício de Cristo no Calvário, ele é salvo. Agora, ele precisa trabalhar a sua subjetividade, trabalhar seu interior, para que estes comportamentos sociais, que prejudicam as relações e obviamente a vida vertical, na relação Criador-criatura, seja negada. Ele tinha coragem de renunciar. E estas obras, estes comportamentos, muitas vezes é a alegria da nossa vida quando não conhecemos a Cristo. Porque o ser humano, esse animal chamado homem falante, ele vive insistentemente, diuturnamente, buscando a felicidade. Vocês não podem imaginar quantos milhões de brasileiros, a partir de hoje até sábado de manhã, irão correr as lotéricas para jogar a Mega Sena, conforme alguns acumulados no 31 de dezembro em 200 milhões. Nós não temos noção quantos estão sem dormir, sonhando. E dentro deste sonho está a palavra felicidade ou vitória. Mas é incrível como este homem que busca esta vida de bem-estar, esta vida de satisfação, em busca da felicidade e da paz, não encontra neste bojo chamado cosmos
ou administração dos homens, porque homem não faz o outro feliz. Por isso que não há casamento perfeito, sociedade perfeita, relações interpessoais perfeitas, pessoas perfeitas, sexo perfeito, droga perfeita, alegria perfeita, porque a nossa busca pela alegria, pelo prazer, pela satisfação, pela vitória é sempre no campo horizontal, e aqui embaixo tudo é passageiro. Lembro-me que a primeira vez que preguei aqui eu tinha 28 anos de idade. Hoje já estou indo para a velhice, já não tenho mais o mesmo pulmão que eu pregava outrora. O que significa isso? Que o ser humano é atemporal. Atemporal somente Deus. Nós somos relativos, passageiros, e perdemos muito por não valorizarmos as coisas absolutas, eternas, que só existe em Deus. E como resultado desta nossa busca, corrimos à procura de coisas éticas e naturais, mas da noite para o dia elas desaparecem, porque nós não temos firmeza naquilo que queremos. Daí vem as doenças, daí vem os sintomas, daí vem as anomalias, as paranoias, as fobias e toda sorte de problemas subjetivos. Olhe para mim. Há uma década atrás, nós não víamos tanto estupro. Há uma década atrás, nós não tínhamos consciência nem notícia de tanta pedofilia. Há uma década atrás, nós podíamos ficar até tarde da noite na calçada da nossa casa, nas cidades do interior cearense. Há uma década atrás, ninguém sabia o que era roubo nas ruas das nossas cidades cearenses. Foi da noite para o dia. O volume da arbitrariedade, do pecado, da desobediência tornou-se como uma avalanche, um tsunami que está dizimando todos os valores. Olhe para mim. Nesse momento em que eu prego para vocês, na China, que está sendo preparada para ser a cabeça do mundo, dos homens, neste momento, mesmo com todo o comunismo, mesmo com todas as portas fechadas, 30 mil pessoas aceitam a Jesus todos os dias. Vocês sabem por que eu dei uma fugida deste sermão para dessa notícia? Exatamente para esperar este retorno de vocês, para mostrar a vocês como não mexe com a gente, o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer. Olhe para mim. A China tem 4 pilares que sustentam aquela potência mundial milenar. Primeira base, a família. Agora volta para o Brasil. Como está a nossa família? Os nossos filhos não respeitam mais pais, nem mestres, nem os mais velhos. É um risco pôr um filho no mundo hoje. Se aquela nação potente valoriza a família, eles ensinam que não há terceiro sexo. O que é que o Brasil está fazendo? Brigando contra a família e contra todos para implantar o terceiro gênero desta nação. Segunda base daquela nação é uma nação sutil, isto é, não revela seus projetos. Em outras palavras, é uma nação que tem equilíbrio emocional. Vamos para o Brasil. Somos o país que mais fofocamos, que mais falamos e que mais afirmamos coisas que não sabemos. Por isso que vivemos em guerra. Guerra oral, guerra verbal, guerra sentimental, guerra emocional. Terceira base daquela nação: persistência.
Vocês pensam que eu não vi a diferença de público das cruzadas anteriores para hoje? Isto é um fenômeno em todo o Brasil. É um fenômeno em todo o Brasil. Que fenômeno é esse, pastor? Um fenômeno escrito em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós trocamos o nosso sonho dos céus pela realidade de Mamon. Nós trocamos o nosso sonho celestial pela realidade do Eros. São os dois deuses que minam a estrutura de uma sociedade: Mamon, capitalismo, e Eros, prostituição. O Ceará, falando da nossa casa, está assim. É um fenômeno que está ocorrendo no Brasil. Nós evangélicos estamos perdendo a persistência. Mateus 24 diz assim, olha, 14: aquele que perseverar. Alguém sabe o restante? Aquele que perseverar até o fim será. Nós estamos cansando. Outros valores foram introjetados em nós. No campo evangélico brasileiro, nós perdemos a persistência da salvação em busca da pandemônica procura do patrimônio. Eu estou pedindo a Deus que este ano de 2012 Deus me dê condição de fazer com que a TV Canaã se estenda em todo o estado, para que vocês tenham a liberdade de assistir uma TV que não pede dinheiro no vídeo. Só isso? Só isso? Para que vocês possam ter direito de ouvir uma televisão que pregue verdadeiramente e genuinamente o Evangelho. Porque Evangelho no Brasil hoje está capenga. Evangelho que está sendo pregado aí não é o Evangelho genuíno, cristocêntrico. Não é. Por isso que nós estamos seres doentes. Nos tornamos cobaia de todo tipo de ciências que se esforçam para nos dar uma saída para as nossas dores. E é por causa das nossas doenças que aumentou consideravelmente no Brasil a psiquiatria. Para que ela serve, pastor? A psicanálise em primeiro plano, para que ela serve, pastor? Ela surgiu para tentar entender a desordem nervosa do ser humano, que a ciência, que a mídia nos chama de estressados. Tudo lá fora o mundo quer, sabe, enfeitar, passar óleo de peroba, para que a gente não caia na realidade e trate os problemas. Nós estamos nervosos, desesperados, doentes, a alma doente. Os consultórios dos psicanalistas que estão lotados e que não resolveu. Por isso que está em voga o curso de psicologia, para entender as causas e as leis que determinam os fatos da faculdade moral e intelectual do homem, e também não entendem. Olha para mim, como entender uma atriz de televisão global se apaixonar por um cidadão dentro de um presídio? É loucura o ser humano. Como entender uma grande psicóloga paulista, renomada, e passando na Praça da Sé em São Paulo e se apaixonar por um mendigo, correr, pegá-lo, levar para o motel e transar? Uma cientista que estudou o cérebro humano. O que significa isto? Aí vem em terceiro plano a psiquiatria, que estuda para descobrir como e por que surgem as doenças mentais. Olha para mim. Vocês observam que virou moda? Qualquer pedófilo, qualquer assassino é doente mental. Observe a mídia, os programas policiais, que todo ser humano que mata um infante é doente mental. O que significa isto? Moisés fala da dura cerviz do homem. A dura cerviz significa um comportamento indobrável. E Deus o
significa, pastor? Deus não é todo poderoso? Romanos capítulo 1 diz que Deus virou as costas para a dureza do coração do homem e disse: é isso que você quer? Então faça o que você está querendo, mas eu não me responsabilizo com os seus problemas futuros. E aí é onde estamos vivendo hoje. Doenças infernais. Mas para resolver o problema do homem, criamos o quarto sintoma social chamado jurisprudência, para julgar através de um conjunto de leis, infrações morais e sociais do ser humano. Piorou. O governo do Estado está, durante um ano, mais ou menos, inaugurando de 2 a 3 grandes presídios para 900 homens. Quando termina de construir, que inaugura, já não dá mais para receber, porque já tem muito mais infratores lá fora do que dentro. O que significa isso? Olha para mim. O que é que como igreja nós estamos fazendo? Qual é o comportamento da igreja neste momento? O momento crucial. Momento crucial da terra. O que estamos fazendo? Sou de uma geração que chorava pelas almas perdidas. Sou de uma geração que ficava embriagada a noite toda com as canções Eram 100 Ovelhas e Desejo Missionário de Osés de Paula, Otoniel e Oziel. Sou de uma geração que 5 horas da manhã de domingo estávamos completamente lotados, o templo só de jovens buscando ao Senhor. Pastor, mas no seu tempo não tinha Twitter, no seu tempo não tinha Orkut, MSN, Facebook, mas já tinha um pecado. O pecado é universal. Não importa as características que o pecado venha tomar a terra, o importante é que o poder do Senhor nunca passou, nem vai passar. Cadê a glorificação da igreja? Em quinto lugar, como homens organizados em grupo social, criamos a política para tentar dirigir o cidadão e o Estado, e não estamos conseguindo também. Em sexto lugar, construímos o militarismo para gerar coercitividade, quando do comportamento que gera insurreição contra a ordem, também não resolve. Estamos vendo aí o Estado bandido matar o Estado cidadão. Criamos a ciência através de conhecimento coordenados, tentando descobrir males no corpo humano. O homem continua morrendo. Criamos a medicina através da arte para tentar curar ou atenuar a dor do homem. Os hospitais estão cheios. Escuta isso. Criamos a religião, que tenta através de regras sobrenaturais exercer autoridade sobre o homem, exigindo que eles façam certas coisas e evitem outras. Perdemos a autoridade religiosa. Não há mais ninguém que consiga discipular alguém. Esta é a grande verdade. Mas acontece que, por último, em 10º lugar, surgiu o Evangelho através de Cristo. Cristo é superior a conceitos filosóficos. Cristo é superior a ideologias, a teorias, a conceitos humanos, a filosofias. O Senhor Jesus disse: todo o poder do céu e na terra foi entregue em minhas mãos. Está aqui a grande diferença. O que a política não faz, Jesus faz. O que a medicina não faz, Jesus faz. O que a ciência não faz, Jesus faz. O que o militarismo não faz, Jesus faz. O que a política não faz, Jesus faz. O que a jurisprudência não faz, Jesus faz. O que o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista não faz, Jesus faz. Louvado seja o Senhor para sempre. Aplaude a Jesus. O que é o Evangelho? É a proclamação de boas novas, revelando o plano divino para a restauração do homem. Esta é a síntese do Evangelho. Digam bem forte comigo: Evangelho é a restauração do ser humano. Isto os cientistas não conseguem entender, os filósofos não conseguem entender. Apesar de que, esta semana, uma revista que circula no Brasil chamada Super Interessante traz uma matéria fantástica e fenomenal.
onde os cientistas dizem assim: não precisamos mais discutir a fé, se é ou não verdade que o mundo vai se acabar. Precisamos descobrir o dia que ele vai se acabar, porque agora é uma realidade. Quem está dizendo isso não é mais os pastores evangélicos, são os cientistas, porque eles descobriram, chegaram à conclusão que nós homens, pela ausência da normatização do evangelho, estamos nos destruindo a nós mesmos. Olhem para mim, destruindo o ecossistema, destruindo o meio ambiente, a fauna, a flora, destruindo as reservas naturais, que para a gente se manter vivo daqui a 10 anos, vamos precisar de 1,5 planeta para nos alimentar. Mas isso preocupa a gente? Estou nem aí. Nós somos egoístas, egocêntricos. E o evangelho é uma pedagogia que veio exatamente nos redirecionar para o bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, e por extensão nos dizendo também que Cristo veio exatamente para nos livrar de todo esse arsenal de conceitos humanos que, apesar de ajudar, não resta dúvida, não resolve a problemática. Essa é a grande verdade. Porque Cristo, diz Paulo em Gálatas 5:1, nos chamou para a liberdade. Aí ele pede 2 coisas. Primeira, permanecei nessa liberdade. Segunda, não vos dobreis novamente ao pecado. O que é permanecer nessa liberdade no grego? Ser firme, não negligente. Qual é o nosso comportamento? Negligência. Olha para mim. Talvez você diga: este foi o pior período que vocês escolheram para fazer a cruzada aqui em Itapipoca. Esse foi o melhor período para saber qual é a nossa finalidade, o nosso sentido, o que queremos. Todos já sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Todos já sabem que isto é mito. Mas ninguém tem coragem de falar, porque senão fecha o comércio, arrebenta com o capital. E os cristãos, coitados, são exatamente a presa fácil, se desesperam. Este é o período que emocionalmente todo brasileiro, pelo menos os brasileiros, estão desequilibrados emocionalmente. Há pessoas que ficam tristes porque não comprou um sapato novo e uma roupa nova, porque não teve um peru assado, um pernil, um chester. Olha para mim, tem nada a ver com o Natal. O Senhor não está preocupado com a tua mesa e com um bocado de luz apagando e acendendo. O Senhor está preocupado em saber como é que está o teu coração, o teu caráter e a tua vida espiritual para com Ele. Este é que significa o real significado do Natal. A palavra mais forte é o Senhor. Foi isso que Paulo disse: não percam a vossa liberdade, não vos dobreis novamente ao pecado. Dobrar significa tornar a meter-se debaixo do pecado. A liberdade cristã não importa em licença para pecar, mas sim nos dá poder de obter a vitória sobre o pecado. Tem como resolver essa questão? Tem. Dá para solucionar? Dá. Eu fui convidado este mês para fazer parte do Conselho Social do Governo do Estado do Ceará, e tive o privilégio de indicar 2 pastores. E na primeira reunião eu disse: meu Deus, este discurso é o discurso da igreja. Porque a presidência do Conselho Social do Governo abriu o discurso dizendo, a reunião dizendo: nós precisamos gerar uma sociedade ética. Eu digo: fala, meu Deus. Inverteu-se tudo. Enquanto que no altar da igreja, ou nos altares das igrejas, não se prega mais ética, não se prega mais moralidade, não se prega mais amor, não se prega mais bater na corrupção, as pedras estão clamando. Jesus fala isto: não deixai as pedras clamar, porque se as pedras clamarem, vocês já morreram. Eu tinha um professor de filosofia, inventei de voltar a estudar direito e agora psicologia, e quando eu entrava na sala de aula, só a meninada
toda interessada em estudar, cada um com o laptop nas mãos, orkutando, tweetando, namorando, site pornô. E o professor começava a aula dizendo assim: eu hoje vou falar a respeito daquele otário cabeludo que morreu na cruz. Aí a galera começava a rir, e eu sou o titio da sala. Aí eu digo: meu Deus, será que ele sabe que eu sou evangélico, quem isso está comigo? Não, mas é o início da aula, tá, o início do semestre, talvez ele não saiba. Na sexta-feira seguinte, ele disse: gente, vou dar sequência àquela aula de semana passada, daquele besta do cabeludo que morreu na cruz. Descobri que havia 2 ou 3 alunos da sala que eram evangélicos, fora eu. E eles baixavam a cabeça e faziam o que estavam escrevendo, morrendo de medo. Porque faz medo. Faz medo. E eu disse: o terceiro insulto eu dou uma cacetada nele. Na sexta-feira seguinte ele disse: gente, hoje eu não estou bem para dar aula, eu vou fazer aqui uma arguição, começando com você, que é o mais velho da classe. Eu disse: pois não, cabeludo. Aí ele olhou para mim e disse: me respeite que eu tenho nome. Se você, disse eu, me pede respeito porque tem nome, e o que dizer daquele que morreu na cruz e não ficou lá, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Glorifica o Senhor. Baixou a cabeça, tornou-se meu amigo, dei livro de presente. Na última aula dele, ele deu um show de aula e olhou para mim e disse: estou igual um pastor. Eu descobri que a igreja está omissa. Ela tem poder na vida, mas está com medo de explodir este poder sobre as trevas. Culpa do altar. Porque nós também perdemos a visão holística do Evangelho. O que é que Paulo está nos dizendo esta noite? Que quando ocorre um comportamento vitorioso da igreja ou do ser vivente, nós produzimos 3 coisas para encerrar. Primeira, produzimos comunhão íntima com Cristo. Quando produzimos comunhão íntima com Cristo, gente, nós estamos afastados do pecado, mesmo dentro do sistema pecaminoso. A gente é como a garça. A garça, quem mora no interior sabe disso, que ela enfia o bico na lama para ir em busca daquela piabinha lá dentro da lama e volta limpinha como ela entrou. Sim ou não? O cristão não é proibido vir comer uma pizza, um churrasco na churrascaria. Não, eu ensino isso à nossa igreja ali. É tão interessante que eu chego a alguns restaurantes em Fortaleza e pessoas me conhecem. Semana passada eu até disse para o pastor Ezequias e para os irmãos que eu vi cena interessante. Eu entrar no restaurante e o cidadão: Ave Maria, o pastor Jessé, pega o cigarro, põe a parte acesa para dentro da mão e fecha. E fica lá: tudo bom, pastor? Tudo bem, como é que vai? Aí eu demoro para queimar mais a mão. Como é que está o senhor? Está bem? Estou bem, se acabando. Porque tem vergonha de fumar na minha frente. Já entrei em lugares que a pessoa está bebendo. Sujou, pastor, escolha a cerveja, escolha a cerveja. Quantas